Bom dia, turma. Agora nós vamos corrigir a página 73, que ficou para casa aí na terça-feira, dia 31. E eu tentei botar aqui uma balança para a gente tentar representar algumas dessas questões, tá bom? Para a gente poder visualizar o que está acontecendo, já que a gente fez uma analogia aí com a balança. Não sei se vai dar certo ainda, né? O quadro está meio manchado porque ele estava jogado aqui em casa e nem com álcool saiu. Tem que comprar mesmo um limpador de quadro que não tem aqui, né? Com tudo fechado não dá para eu comprar. Então vamos lá. A questão número 1, acompanha aí no livro de vocês, tá bom? Tá falando assim: André colocará um peso em cada prato. Os pesos são iguais. A balança ficará em equilíbrio? Essa é muito simples, né? É só você pensar: se eu colocar 1 quilo aqui e 1 quilo aqui, a minha balança vai ficar equilibrada, porque elas têm o mesmo peso dos dois lados. Se eu colocar 20 quilos aqui e 20 quilos aqui, a minha balança continua equilibrada. Então, a número 1, a resposta é sim. Nessa correção, preciso que vocês estejam com o livro e o caderno, tá bom? Lado a lado. Eu vou falando e vocês vão fazendo o ajuste aí. A questão número 2 está falando: a balança abaixo está em equilíbrio. Qual a massa da lata? Então, é o seguinte, eu vou tentar reproduzir aqui, ó. A gente tinha uma lata desse lado aqui, de valor desconhecido. E desse lado aqui, a gente tinha 2 pezinhos, cada um de 80 gramas. Então, o que acontece? Aqui desse lado a gente tinha 80 mais 80 e aqui desse lado a gente tinha X, tá? Só que, se a questão falou pra gente que a balança está em equilíbrio, ou seja, os pratos estão na mesma reta, né? Eles estão em equilíbrio, então é óbvio que o que eu tenho deste lado, eu tenho também deste lado. Eu deveria ter feito isso aqui um pouquinho maior, né? Assim, ó, mais ou menos. Por quê? Porque esses dois juntos têm o peso desse aqui. Então, se aqui eu tenho 80 mais 80, na verdade aqui eu tenho quanto? 160. Então, a número 2, eu vou dizer o quê? Que a massa da lata, a lata é igual a 160 gramas. Conseguiram entender? Vamos agora para a questão de número 3. Laís tem uma balança. Vou tentar apagar aqui. Peraí. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. E vamos agora para a questão de número 3. Ela está falando o seguinte: Laís tem uma balança de pratos e 4 pesos com massas de 1 quilo, 1 quilo, 3 quilos, 5 quilos e 7 quilos. E aí, continuando a leitura. Como ela deve colocar todos os pesos nos pratos de forma que a balança fique em equilíbrio? Bom, eu sei que para a balança ficar em equilíbrio, ou seja, para esses pratos aqui, eles ficarem assim, ó, eu preciso ter o mesmo peso dos dois lados. E de que forma eu posso fazer isso usando esses 4 pesos que ela me deu? Bom, eu vou ter que pensar. Se eu botar desse lado aqui o peso de 1 quilo e o peso de 3 quilos, eu vou ficar com 4 quilos desse lado. E se eu colocar esses dois juntos, ele vai dar quanto? 12 quilos. Vai estar em equilíbrio? Não, a minha balança ela vai ficar assim, esse lado mais pesado que esse. Se eu colocar então, vamos testar uma outra forma. Se eu colocar 3 quilos e 5 quilos desse lado, ou seja, eu vou botar 3 mais 5 desse lado aqui, e colocar 7 mais 1 desse lado aqui, a minha balança vai ficar em equilíbrio. Por quê? 7 mais 1 é igual a 8. E 3 mais 5 também é igual a 8. Perceberam? Se a balança só fica em equilíbrio quando eu tenho o mesmo peso dos dois lados, eu vou ter que organizar a minha balança dessa forma. O peso de 3 quilos mais o peso de 5 quilos desse lado e o peso de 7 quilos mais o peso de 1 quilo desse lado. Então, na número 3, a gente vai escrever exatamente isso que a gente representou aqui. De um lado, os pesos de 3 quilos e 5 quilos e do outro lado, os pesos de 7 e 1 quilo. Foi? Conseguiram pegar? Se ficou muito rápido, volta o vídeo aí.
Questão de número 4. Escreva a igualdade matemática que representa o equilíbrio dos pratos da balança e descubra a massa da caixa. Bom, essa questão, ela tá assim, ó. Essa questão, ela tá dessa seguinte forma aqui, ó. A balança tá em equilíbrio também. De um lado, eu tenho 2 pesos de 2 quilos, então eu vou escrever aqui, eu tenho 2 mais 2. E desse lado aqui, eu tenho uma caixa de massa desconhecida, eu vou chamar essa caixa de X, mais um peso de 3 quilos, tá bom? E ele quer que a gente represente isso aqui matematicamente. Bom, se eu sei que essa balança está em equilíbrio, eu sei que esse lado é igual a esse. Como é que eu vou representar isso com uma expressão matemática? Esse lado aqui vai ser 2 mais 2 e esse lado aqui vai ser x mais 3. Vou continuar resolvendo aqui do lado. Ó, 2 mais 2 vai ser 4 igual a x mais 3. Opa, esse 3 aqui ficou zoado. X mais 3. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que me livrar desse 3 aqui, porque eu quero descobrir apenas o valor da minha incógnita. Para eu me livrar desse 3 aqui, como é uma soma, eu vou fazer a operação inversa. Então, eu vou tirar 3 desse lado. Mas vocês lembram que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro? Então, eu vou tirar 3 daqui também. Vou só ajeitar aqui para ficar melhor. Ó, 4 menos 3, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou resolver. 4 menos 3 é 1. X mais 3 menos 3, esse mais 3 vai embora com esse menos 3. Então, eu vou ficar com o x. Descobri o valor da minha massa desconhecida. A minha massa desconhecida tem exatamente o quê? 1 quilo, tá? Então, eu vou escrever aqui que a massa da caixa é 1 quilo. Conseguiram pegar? Essa daqui é a questão de número 4, tá bom? Porque se a minha balança está em equilíbrio, é porque eu tenho o mesmo peso dos dois lados. Se aqui eu tenho 3 mais um peso desconhecido e aqui eu tenho 4, falta quanto para que chegar a 4? Falta exatamente 1 quilo. Foi? Então, agora vamos para a próxima questão. Vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5 está falando, observe a seguir a balança em equilíbrio. Então, novamente, eu sei que eu tenho os dois lados com o mesmo peso. E aí, ele está falando que de um lado eu tenho 3 bolas, ó, 3 bolas de massa desconhecida e 2 pesos de 20 gramas cada. Ou seja, eu tenho 20 mais 20. Foi? E do outro lado, eu tenho um peso de 130 gramas. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Eu tenho de um lado 3 bolas, tá bom? Mais 20, que são os meus 2 pesos de 20 gramas cada. E do outro lado, essa daqui é a questão número 5, letra A. E do outro lado, eu tenho 130 gramas. Eu não preciso escrever a grama, tá bom? Vocês já sabem que a gente está trabalhando com a mesma unidade de massa. Aqui, então, eu tenho 3 bolas mais 40. Eu somei o 20 com 20 igual a 130. Bom, se ele me falou que a minha balança está em equilíbrio, eu sei que tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. O que eu tenho que fazer? Eu vou eliminar primeiro esse 40 aqui, que ele está me atrapalhando a descobrir o peso da bola. Se é uma soma, eu vou fazer a operação inversa, eu vou subtrair. Então, eu vou ficar com 3b mais o 40 que já está ali, menos 40. E do outro lado, eu vou ficar com 130 menos 40. Foi? 40 mais 40 com menos 40, eu zerei isso aqui. Vou ficar com 3b é igual a 130 menos 40 é igual a 90. Bom, agora eu quero descobrir o peso de uma bola apenas, só que aqui eu tenho 3. Esse 3 está multiplicando o b. Então, se eu dividir por 3, eu vou ficar com um b apenas. Então, eu vou multiplicar por 1/3, que é o mesmo que dividir por 3. E aí, eu vou ficar com 3b sobre 3 igual a 90 sobre 3. Isso aqui vai ser b igual a 90, ó, cortei esse 3 com esse 3. 90 dividido por 3 dá 30. Então, qual é a minha massa
dessa esfera. Esse aqui ele queria que você fizesse mentalmente, mas eu fiz o cálculo aqui. Na verdade, gente, eu fiz aqui a letra B, tá bom? A A era mentalmente. Eu confundi aqui, eu acelerei o processo. Então, essa daqui, na verdade, é a letra B da número 5. Ok? Vamos, então, agora para a questão de número 6. A questão de número 6, eu não preciso da balança, tá? Embora eu possa escrevê-la na balança também. Mas para ficar mais rápido, eu vou fazer aqui com vocês no papel. Ó, escreva qual número deve ser posto em cada quadradinho para que a igualdade seja verdadeira. Bom, ele quer que 7 vezes um número seja igual a 21. Que número vai ser esse? Eu posso pegar o 21 e dividir por 7. E aí eu vou descobrir que esse número é o 3. Porque 7 vezes 3 é igual a 21. Aqui é a mesma coisa. Um número vezes 3 é igual a 54. Eita. Esse número é o 18. Na letra C, ele quer um número que dividido por 5 é igual a 3. Como é que eu posso resolver? Fazendo a operação inversa. Eu pego 3 e multiplico por 5. Eu vou achar que esse número é o 15. Aqui, ele tem desse lado 12, eu posso pensar na balança. Ó, se eu tenho 12 desse lado aqui eu tenho que ter 12 também. Então, que número eu vou pegar e vou dividir por 2 e vou achar o 12? O 24. Eu poderia resolver isso aqui fazendo a operação inversa. Eu pego 12 e multiplico por 2. Eu vou achar justamente o 24. Na letra E, é 8 vezes um número que dá 80. Que número é esse? O 10. E na letra F, é 30 dividido por um número que dá 5. Aí eu tenho que lembrar lá da tabuada. Que número vezes 5 que dá 30? 6. Então, esse aqui, a resposta é 6. E agora a gente vai corrigir a página 77. A número 7 está falando: determine a massa X do bloco representando o equilíbrio dos pratos por meio de uma igualdade matemática e aplicando as propriedades estudadas. Do lado esquerdo, eu tenho uma caixa de massa desconhecida. E 3 pesos de 20 gramas. Essa aqui é meu lado esquerdo. E no lado direito, eu tenho 1 peso de 100 gramas. E ele quer que a gente represente isso matematicamente, sabendo que essa balança está em equilíbrio, ou seja, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Então, eu vou escrever ele aqui, ó. Essa aqui é a página 77, número 7. Como é que eu vou fazer? Eu vou somar o meu X, que é a minha massa da caixa, que eu ainda desconheço, é o que eu quero descobrir, mais 20, mais 20, mais 20. Se isso aqui é igual ao outro lado, o outro lado eu tenho 100 gramas. Isso aqui somado vai dar X mais 60, igual a 100 gramas. Vou continuar fazendo aqui, ó, vou puxar para cá. Esse 60 está me atrapalhando a descobrir o valor de X, preciso me livrar dele. Se é uma soma, para eu me livrar do 60, eu faço o quê? Operação inversa. Então, eu vou subtrair 60. Eu vou ficar com X mais 60 menos 60 igual a 100. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, aqui eu também vou subtrair por 100, por 60. Esse 60 vai embora com esse 60. Do lado esquerdo, eu fico com o X. E 100 menos 60 dá 40. Então, eu já descobri quanto vale essa minha caixa aqui, que até então tinha uma massa desconhecida. Quer testar? É só a gente testar. Desse lado, eu já sabia que eu tinha 60 mais um valor desconhecido. Agora, eu descobri quanto vale, é 40. 60 mais 40 é 100. Pronto, os dois lados estão iguais, os dois lados estão em equilíbrio. E por último, não é último. A questão 8. A questão 8 está falando: considere a balança em equilíbrio representada na figura. Então, vamos botar a balança aqui.
Do lado esquerdo, eu tenho dois pesos iguais de massa desconhecida. Então, eu tenho x mais x. Porque se eles são iguais, ambos são x, mas eu ainda não sei a massa de nenhum deles. E mais um peso de 5 quilos. Opa! Mais um peso de 5 quilos. E do outro lado, eu tenho um peso de 13 quilos. Eu sei que isso daqui está em equilíbrio, porque a questão me falou. Então, eu sei que esse lado aqui tem que ter 13 quilos também. Então, eu posso escrever isso matematicamente. Eu vou dizer que eu tenho x mais 5 igual a 13. X mais x é 2x mais 5 igual a 13. Bom, esse 5 está me atrapalhando. Então, se ele está somando, eu vou subtrair ele. Eu vou fazer 2x mais 5 menos 5 igual a 13 menos 5. Esse 5 vai embora com esse 5, eu vou ficar com 2x é igual a 13 menos 3, 10. Agora eu tenho que me livrar desse 2, porque eu quero saber o peso só de uma caixa. Então, ó, se esse 2 está multiplicando, eu vou dividir esse lado aqui por 2, eu vou dividir esse lado aqui por 2. Esse 2 vai embora com esse 2, eu vou ficar com x igual a 10 dividido por 2, 5. Então, eu sei que cada massa que antes era desconhecida vale 5 quilos. Quero testar? 5 mais 5, 10. Mais 5... Calma aí. Ah, tá bom. Já sei onde está o erro. Aqui, na verdade, é menos 5. Então, não vai dar isso, né, gente? Por isso que estava dando errado. Ainda bem que eu quis testar. 13 menos 5 vai ser 8. 8 dividido por 2 vai ser 4. Agora vai dar certo, ó. Minha massa, então, vale 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. Agora deu certinho. Então, essa daqui é a letra A. Foi até bom. Viram como é importante testar? Que aí a gente consegue ver se a gente fez o cálculo certinho. Aqui eu estava fazendo certo, só que na hora de subtrair, em vez de eu tirar 5, eu tirei 3. Óbvio que no final a conta ia dar errada, né? Agora, questão número 9. A número 9 eu já fiz aqui porque ela parece com aquela outra. Ó, em cada item, descubra mentalmente o valor desconhecido representado. X menos 8, basta eu passar esse 8 para cá, tá? Vai ficar 13 mais 8, vou fazer a operação inversa, vai dar 21. As demais estão aí, vocês podem olhar. A 10. Compare as duas ilustrações com balanças em equilíbrio, explique o que foi feito da primeira para a segunda pesagem e por que o equilíbrio se manteve. Bom, essa daqui eu já tinha desenhado, ó. Você vê que na primeira pesagem eu tenho 2 caixas desse lado e mais 2 triângulos. E desse outro aqui, eu tenho 6 bolas. E tá em equilíbrio, ou seja, eu tenho o mesmo peso dos dois lados. Depois, o que eu fiz? Eu dobrei a minha quantidade de caixas, de quadrados, e eu dobrei a minha quantidade de triângulos. Bom, se eu dobrei todo o meu lado esquerdo, eu tenho que dobrar todo o meu lado direito, se eu quiser continuar mantendo isso aqui em equilíbrio. Então, se antes eu tinha 6 bolas, agora eu passei a ter 12 bolas. E aí foi isso que eu escrevi aqui, ó. Da primeira para a segunda pesagem, dobrou-se a quantidade de elementos dos dois pratos. O equilíbrio se manteve porque, ao dobrar a quantidade de elementos do prato da esquerda, dobrou-se também a quantidade de elementos do prato da direita.